Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje, iremos esclarecer quem são as verdadeiras pessoas cheias do Espírito, de acordo com as Escrituras Sagradas. Parte 2. O nascimento espiritual é o núcleo de toda a palavra de Deus, pois só através do nascimento espiritual é que podemos adorar a Deus, pois o Senhor Jesus deixa bem claro que Ele quer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E este é o motivo pelo qual nós, do canal Plantando a Verdade, faremos tudo que estiver ao nosso alcance para que você entenda a importância do nascimento espiritual e que ele é a única forma de você e eu podermos dizer com confiança que estamos cheios do Espírito, porque somos a nova criação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para compreendermos este assunto com mais clareza, iremos ler Tiago 1, versículo 16 ao versículo 18, que diz: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descem do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criações. Meus amigos, a única maneira de estarmos cheios do Espírito é se cremos que realmente fomos gerados através da palavra de Deus. A vinda do Filho de Deus a este mundo foi justamente para que ele realizasse a vontade do Pai, que é um milagre concedido a todo aquele que crê em seu nome e seja nascido do Espírito. Meus amigos, sem o nascimento espiritual, qualquer um que venha a dizer que está cheio do Espírito porque participa da religião A, B ou C, sinto muito em lhe informar, isto não é uma verdade, porque a única maneira do homem natural receber da parte de Deus o Espírito é nascendo uma segunda vez. Assim como Jesus disse, mas desta vez o nascimento é espiritual. E para compreendermos tudo isto com mais clareza, iremos ler Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 10, que diz: Ele vos deu vida, estando-vos mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé,
isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O versículo 1 é bem claro quando diz que ele nos enviou a vida sendo ainda nós pecadores e destinados à morte por causa do pecado. E assim declara o versículo 2, que todos os pecadores estão no controle do príncipe da potestade do ar, que é o espírito que controla os filhos da desobediência, que são todos aqueles que dizem que creem no Filho de Deus, mas na verdade são lobos vestidos de pele de cordeiros. E no versículo 3 temos uma grande advertência para todos nós que cremos em nossa justificação e purificação mediante o sacrifício do Filho de Deus, para que não esqueçamos que um dia também andamos como os demais, guiados pela carne e fazendo a vontade de malignos pensamentos, e por natureza éramos filhos da ira, assim como diz a própria palavra. Então o versículo 4 nos declara a misericórdia e o grande amor que Deus derramou através de seu Filho, pois estando todos nós destinados à morte por causa dos nossos delitos e pecados, e nos concedeu juntamente com Cristo a graça salvadora mediante o seu sacrifício naquela cruz. Meus amigos, a única forma de sermos contemplados com todas estas coisas que a palavra testifica é se cremos, assim como afirma o versículo 6 e o versículo 7, quando diz que juntamente com Cristo ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar agora para todos a riqueza de sua graça em bondade para todos que creem em Cristo Jesus, o nosso único e verdadeiro Senhor. Meus amigos, este é o motivo pelo qual nós, do canal Plantando a Verdade, batemos na mesma tecla, que é o nascimento espiritual, pois sem o qual é impossível participarmos da suprema riqueza manifesta em graça salvadora, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amigos, o Filho de Deus veio a este mundo com o fim de nos mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E do caminho, porque Ele foi o único homem que cumpriu tudo o que a lei nos determinava, para que nós que cremos pudéssemos ter a liberdade diante da lei, porque Ele a cumpriu por nós gratuitamente, para que nós andássemos em sua própria justiça. E da verdade é para que nós entendamos a revelação de tudo isto que foi feito através dele, para que nós creiamos que ele veio em carne e levou sobre ele os nossos pecados, para que nós assim recebamos de sua própria natureza. E da vida é que pela sua ressurreição ele nos deu de sua própria vida, porque esta é a única maneira de sermos cheios do Espírito, porque agora mesmo, vivendo de forma aparente e natural, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
assim como diz a própria palavra. Meus amigos, é como diz a palavra, o homem precisa examinar-se e observar atentamente o que realmente ele é, pois de acordo com a palavra, somos joio ou trigo, bodes ou ovelhas, pecadores ou santos, filhos do maligno ou filhos de Deus, homens naturais ou espirituais. E este é o motivo pelo qual o homem precisa examinar-se a si mesmo. Esta é a realidade de todos os habitantes da terra. Ninguém pode fugir, porque aquele que abriu a porta será o mesmo que irá fechá-la. Maranata, Maranata.